Bem, capítulo 22 vai falar das duas tribos e meia, né? Porque a batalha acabou, né? As tribos já receberam suas heranças, já tiveram suas terras divididas. E aquelas duas tribos e meia que ficaram do outro lado do Jordão, agora vão ser liberadas por Josué, né? Então Josué chamou os Robenitas, os Gaditas, Gade e Ruben, a tribo de Gade e Ruben, e meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Ou seja, realmente eles cumpriram com o acordo, né? A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E enviando Josué também as suas tendas, os abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, e com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimos vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, de Gade e a minha tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, além dos filhos de Gade, os filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntaram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eliazer, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe. Porque eram nove tribos e meia, então 9 cabeças de cada tribo e um cabeça da meia tribo que ficou lá, mais Finéias, que é o filho de Eleazar. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo ele aos filhos de Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é essa, com que transgredisse contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Então eles estavam revoltados porque essas duas tribos e meia tinham construído, tinham edificado, tinham levantado um altar ali para o Senhor. Estavam revoltados, foram com Finéias lá resolver isso aí. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor,
de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis ao Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Ou seja, eles estavam não preocupados com o bem-estar deles. Deus punisse eles porque eles tinham edificado um altar. Mas sim, a preocupação deles é que Deus os castigasse por causa deles, por eles terem edificado esse altar. Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés, que edificaram o altar, né? Disseram aos cabeças dos Israel e a Finés: o Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos um altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Vou repetir. Se nós edificamos um altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tende vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gad, não tende parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Então, o argumento deles foi que é o seguinte: esse altar aqui é para a gente continuar vinculado a Deus, porque a gente está muito longe de você. Então, aí os seus filhos que virão depois de você podem dizer: olha, como a gente está tão distante, esse povo aí não tem pacto com Deus. Esse povo não faz parte da gente. Por isso que a gente fez esse altar aqui, para continuar um elo, para que seus filhos vejam que a gente está jogando no mesmo time. A gente serve ao mesmo Deus. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendem parte com o Senhor, não podem vir aqui, não podem oferecer sacrifício, não podem dar oferta, vocês não têm pacto com Deus. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e a nossa geração, então diremos: vede, né? E se eles chegarem e disserem isso, que a gente não tem pacto com Deus, a gente vai dizer assim, ó: então vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos
rebelássemos contra o Senhor. Nunca a gente pensou em se rebelar contra o Senhor. Ou que hoje nós abandonássemos o Senhor. Não. Edificando um altar para o holocausto. Não pensamos nisso. Ou para a oferta de manjar ou para o sacrifício. Fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, né, filho do sacerdote, filho do sumo sacerdote, né, e os príncipes da congregação, os cabeças de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, de Gad e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Ou seja, realmente vocês continuam firmes, fiéis ao Senhor, né? E isso que vocês fizeram, em outras palavras, realmente a gente pisou na bola, não tinha nada que vir aqui, né? Perdemos nosso tempo. As palavras, realmente, o que vocês fizeram foi bom, é de acordo, tem coerência, né? E aí mais tarde sim poderá ser utilizado esse argumento para que as futuras gerações não invalidem essas 2,5 tribos como povo de Deus. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes, com os príncipes dos filhos de Ruben, dos filhos de Gad, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra que habitavam os irmãos, os seus filhos, Ruben e Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Sigamos para o próximo capítulo.